Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta sexta-feira, dia 29, Isaías 12, 1 e 2. Dirás, pois, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste quanto a mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. No Antigo Testamento, muitas vezes, quando é usada essa palavra salvação, ela se refere à salvação na guerra, na luta, na batalha. Mas o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ou o profeta messiânico, eu tenho dito que, se nós olharmos a grande maioria dos profetas, nós vamos encontrar a profecia sobre Jesus. Mas Isaías é o que mais fala sobre o Messias. E então a salvação, essa salvação proposta por Isaías, anunciada por Isaías, é a salvação eterna. Diferentemente de alguns textos que falam da salvação na luta, na guerra, na batalha. E a ideia do profeta, primeiro, é dar graças ao Senhor. Por que dar graças ao Senhor? Porque Ele enviou Jesus para a nossa salvação. Então, dar graças ao Senhor. Mas no verso 2, ele vai repetir a minha salvação, vai dizer que confia nele, porque ele é o Senhor e ele é a força do meu cântico. Confiar em Deus não significa apenas ter uma religião, fazer parte de uma igreja, ou simplesmente achar que acredita em Deus e por isso está tranquilo. E o profeta diz que não há temor. Muita gente tem medo de perder a salvação. E talvez por isso seja importante dizer que quando alguém tem medo de perder a salvação, ele vai viver de tal maneira para impedir que isso aconteça. Mas nós já vimos em outros textos no Novo Testamento, quando Jesus declara que aquele que vai a ele não lançará fora, que nós não precisamos temer perder a salvação, uma vez tendo aceitado de todo o coração, de toda a alma, de toda a pureza, a Jesus como Salvador, mas também como Senhor. Aceitar a Jesus como Salvador implica em aceitá-lo como Senhor. Quando Jesus não se torna o meu Senhor, Ele não é o meu Salvador. Porque quando eu entrego a minha vida a Ele, eu agora preciso viver sob as ordens dEle. É Ele que comanda toda a minha vida. E este é o meu Senhor.
E o profeta Isaías, então, diz que não tem medo. Não precisa temer. Porque quando nós nos entregamos inteiramente a Jesus, Ele garante a nossa salvação. E o profeta Isaías, que, embora profetize sobre Jesus, mas que viveu em um tempo onde Jesus ainda não havia vindo historicamente ao mundo, todos nós sabemos que Jesus existe desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Mas, historicamente, o tempo dos profetas não podia se ver, se sentir, se tocar a pessoa de Jesus. Mas o profeta Isaías, olhando pelos olhos de profeta, já dizia: eu não tenho medo, porque Deus é a minha salvação. Que esta sexta-feira possa ser de bênçãos para todos nós. Amém.